Desde épocas antigas existem relatos do avistamento de estranhas criaturas sem forma física consistente, aparentando serem sombras, as quais surgem nos locais menos esperados, como quartos escuros, porões, escadas, matas fechadas e florestas. Algumas pessoas dizem que até foram perseguidas por esses estranhos seres. Mas o que são essas criaturas? De onde vêm e quais os seus objetivos? As criaturas sombra, ou também pessoas sombra, são também conhecidos como fantasma da sombra, vultos, seres da sombra, homens da sombra ou povo da sombra. Seriam entidades sobrenaturais em sua maioria, com forma humanoide que, segundo relatos, são vistos em sua maior parte pela visão periférica durante o estado de vigília. Embora também existam relatos de pessoas que avistam diretamente até foram perseguidas por essas estranhas e misteriosas criaturas. São considerados na cultura paranormal como um tipo específico de espíritos malignos e furtivos. Diversos princípios científicos podem ser usados para tentar explicar o fenômeno das pessoas sombra, desde ilusões ópticas, alucinações trazidas sobre circunstâncias psicológicas, paralisia do sono ou até mesmo pelo fenômeno conhecido como pareidolia. Cientistas e estudiosos acreditam que esses estranhos seres pertencem na realidade a uma dimensão paralela à existente em nosso planeta e que são antigos antes da humanidade, sendo que através de dobras tempo-espaço ou portais interdimensionais, quando abertos, penetram em nossa dimensão, sendo então avistado por pessoas em circunstâncias específicas. Inexplicado, não resolvido, desconhecido, mistério. Crer ou não crer? Rosemary Gilley é escritora. Em outubro de 2010, ela decidiu caminhar pelo Parque Estadual de Funstock, em Nova York. Eu fui até lá sozinha, o que nem sempre é uma boa ideia. E não tinha ninguém por perto, não tinha ninguém na trilha. E eu fui até a chamada Câmara do Rei. A Câmara do Rei é uma das várias construções misteriosas da área.
Ninguém sabe quem construiu nem por quê. E muita gente que vai lá tem experiências paranormais. Alguns acham que foram os índios americanos. Outros acreditam que foram os colonos europeus ou até druidas antigos. Ninguém sabe ao certo, mas assim que Rosemary entra nas ruínas, ela começa a sentir algo bizarro. Eu senti uma presença estranha. Eu tive a sensação de que algo invisível estava me observando, de que algo incomum estava prestes a acontecer. Apesar do receio, Rosemary segue adiante. E logo, ela se arrepende de ter continuado. Eu percebi uma forma escura andando pelas árvores à minha frente. Ela tinha algo de muito sinistro. Era uma figura alta e magra e parecia a silhueta de um ser humano. Tinha uma cor muito escura, parecia nanquim, e tinha as bordas borradas e a porção inferior era translúcida. Ela não tinha traços faciais como olhos, mas eu sabia que estava olhando para mim. Dava para sentir, e isso é muito assustador. Foi um truque da mente de Rosemary? Ou será que ela foi seguida por algo ou alguém na Câmara do Rei? Aquilo não foi uma aparição. A gente sabe quando está diante de uma coisa que não pertence a este mundo. Então, o que era? Rosemary não ficou esperando para descobrir. Foi como num daqueles filmes em que acontece alguma coisa ruim e uma voz te diz: cai fora, está na hora de ir. Incrivelmente, a experiência dela não é a única. Existem centenas de relatos de encontros com criaturas humanoides transparentes. São as chamadas pessoas sombra. Mas o que são elas? Rosemary chegou a uma conclusão incrível. As pessoas sombra vêm de outras dimensões, dimensões paralelas que existem no nosso planeta. Elas habitam uma dobra do espaço, onde normalmente nós não podemos vê-las, exceto nas circunstâncias ideais. Não foi um truque da minha imaginação. Era uma forma escura e inconfundível se movendo pelas árvores. Então, quem exatamente são as pessoas sombra? De onde elas vêm? Um homem acredita ter a resposta. Philip Imbrogno é um pesquisador paranormal. Ele acha que a resposta é óbvia. Depois de estudar casos de pessoas sombra, acredito que a natureza deles é interdimensional. Eles são inteligentes. Eles pertencem a uma raça de seres anterior aos humanos. Eles habitam uma dimensão muito próxima à nossa. Imbrogno acredita que provas científicas para sustentar essa teoria logo aparecerão. Quando os portões se abrirem, nós vamos ver um influxo de gravitons. E assim toda essa interação poderá ser medida. Então, eu estou envolvido em uma pesquisa empolgante. A construção de aparelhos capazes de detectar grandes quantidades de gravitons para prever quando os homens-sombra vão aparecer. Será que Rosemary Gilley encontrou um homem-sombra curioso? Estaríamos diante de uma invasão de uma dimensão vizinha? Devíamos estar com medo, muito medo, ou eles não passam de um truque de luz? Mas a pergunta que é feita por muitos é: qual é o seu propósito? Uma coisa é certa: as personalidades e intenções de Pessoa Sombra são muito variadas. Enquanto o número de testemunhas que o avistaram acreditam que as criaturas sombra agem como guardiões benevolentes assistindo e guiando-nos, há outras testemunhas que não têm dúvidas do potencial maligno que eles possuem.
Mas seriam todos os tipos de avistamentos de criaturas sombras descritas em várias partes do mundo o mesmo tipo de ser? Ou haveriam seres sobrenaturais distintos, mas com aparência semelhante, vindo de pontos diferentes do universo possuindo propósitos distintos? Seriam algumas dessas estranhas e aterrorizantes criaturas do além, e outras de outro mundo ou outra dimensão? Esse é um mistério que talvez nunca seja esclarecido, permanecendo apenas uma certeza: a do terror que as pessoas que avistaram esses estranhos seres sentiram quando os avistaram de forma furtiva e repentina.